Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que faz para você configurar um editor de código para você programar para o web utilizando a linguagem Python e o framework Django. Vai ser um vídeo bem introdutório para você que está iniciando e não sabe qual editor de texto utilizar, o que é uma IDE, como que faz para configurar aquelas interfaces para ter autocomplete e etc. Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar aqui a configuração do VS Code. O que é o VS Code? O que são IDEs? Uma ideia é nada menos que é um conjunto de funcionalidades a mais do que um editor de texto. Imagina assim, você tem lá seu bloco de notas. Ele é um editor de texto, você pode escrever, apagar. Dependendo do seu bloco de notas, você pode mudar a cor, colocar em negrito. Ele vai ter alguns autocompletes ali, correção de palavras, se você escreveu errado ou não. Isso seria um editor de texto padrão. Agora, uma IDE é um conjunto de funcionalidades a mais que um desenvolvedor precisa para ter agilidade na hora de desenvolver e programar. Imagina o seguinte, você vai ter ali numa IDE um conjunto de cores diferente. Então, a palavra def do Python vai estar diferenciada de uma outra palavra. Então, cada tipo de escrita ali, cada sintaxe de uma linguagem de programação vai estar diferenciada em cores diferentes, para que você possa enxergar e encontrar erros muito mais fácil. Uma ideia também vai te ajudar na indentação do seu código. Uma ideia vai te auxiliar na hora de mostrar os erros durante o seu desenvolvimento. Uma ideia vai ter suporte a Docker, suporte a GitHub, por exemplo, para você ter esse processo de integração com outras ferramentas de forma muito mais fácil. Ela vai ter um terminal integrado para você digitar os seus comandos e não precisar abrir um terminal externo. Então é isso que nós vamos ver aqui. E essa ferramenta que nós vamos utilizar é o VS Code, que é uma das ideias mais famosas que existem. Para quem trabalha com Python, você vai ver falar muito de PyCharm ou outras ideias. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam fazer, obviamente, é instalar essa IDE. Como que faz isso? Muito simples. Só entrar nesse site code.visualstudio.com/download. Aqui você vai ter a opção de escolher qual sistema operacional você está utilizando. Caio, tem Windows, Linux ou Mac. Não importa. Entrou nesse site, escolheu, baixou, instalou. O processo de instalação é muito simples, não tem segredo nenhum. Então, aqui está tranquilo. Não vou mostrar aqui instalando porque eu já tenho instalado. Mas ali, se você está no Windows, provavelmente, a maioria do meu público aqui utiliza o Windows, você vai baixar, executar o arquivo executável, vai pedir para você avançar, concordar com algumas permissões, não tem segredo nenhum, é como a instalação de qualquer outro software. Feito isso, você vai ter, então, o VS Code na sua máquina. Você vai aparecer o ícone, clicou nele e vai abrir essa janela. Nessa janela, você vai ter a oportunidade de trabalhar e começar a editar os seus códigos. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar um folder. O que é um folder? É uma pasta para o seu projeto. Então, eu vou vir aqui, criar Open Folder, eu vou criar esse folder. Poderia fazer por aqui, que ele já mostra a janela, mas se o de vocês não está com essa aba aberta, que seria o Get Started, o seu está dessa forma, não tem problema. Vem em File, Open Folder. Beleza. Aqui você pode escolher uma pasta qualquer no seu computador e criar uma pasta onde vai ficar armazenado todos os seus projetos em Python. Eu tenho aqui uma pasta chamada Python Projects. Vou criar uma com vocês. Clico aqui e posso criar. Meus projetos, projetos. Criei essa pasta, não é nessa pasta que eu vou entrar ainda, porque para cada projeto que você for desenvolver, é ideal que você utilize um arquivo, uma pasta própria para ele, para você ter seu ambiente virtual, que eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, beleza, instalou aqui, abriu essa pastinha Meus Projetos, vou criar uma nova pasta e eu vou chamar de Projeto 1. Create, beleza, criei o Projeto 1, estou aqui dentro, Projeto 1, pressione em OK. Você vai perceber que o seu VS Code vai abrir aqui no Projeto 1. Vou falar que eu sou o autor, sim, desse arquivo, desse projeto. Projeto 1. Então, aqui vai ficar listado todos os arquivos que você tem dentro deste projeto. Então, nessa aba aqui, ó, tá vendo que aqui tem esses atalhos? Por exemplo, para você pesquisar, para você mexer com versionamento de código, ferramenta de debug, extensões. Então, aqui tem o Explorer, que ele vai listar tudo que tem dentro daquele folder que você entrou. Aperta o botão direito, você pode criar novos folders, novas pastas. Pasta 1, você pode criar novos arquivos, file 1.py e assim por diante. Não importa qual tipo de arquivo você vai criar, ele vai listar aqui para você. Vou selecionar esses dois, pressionei Delete, ele apagou. Vamos para as configurações. A primeira coisa mais importante que eu acho que vocês têm que fazer é vir aqui em File e vocês têm que perceber que o meu autosave aqui já está com um check.
mas vocês têm que verificar. O VS Code de vocês já veio com esse check marcado ou não? Se o seu VS Code veio dessa forma, o que acontece? Muitas pessoas, quando começam a programar em Python, falam, Caio, eu escrevi o código, mas não está aparecendo aqui para mim o resultado, está dando como se o arquivo estivesse em branco, ou as alterações que eu faço não são executadas de fato quando eu rodo o meu arquivo Python. Isso porque você não salvou o arquivo. Por exemplo, se eu tenho aqui new file e rodo aqui app.py. Se eu digitar qualquer coisa aqui, olá, tudo bem? Você pode perceber que ficou essa bolinha branca aqui em cima. Ela indica que nosso projeto não foi salvo. Então eu teria que apertar Ctrl S toda vez que eu faço uma alteração. Aperto aqui, Ctrl S e assim por diante. Então eu venho aqui e marco o autosave para sempre que eu digitar alguma coisa, ele já salvar automaticamente. Segundo passo é vir aqui em preferências, configurações e você vai definir aqui qual que vai ser o tamanho da sua fonte. No caso, você pode colocar 25, 30, 18, 15, como você achar melhor. Isso daqui vai de preferência de cada um, do tamanho do seu monitor e etc. Testa ali e vê qual que você encontra melhor. Outra coisa muito importante é que para você manter o padrão de indentação do Python, o que são indentação? Você tem lá o if, você dá uma tabulação, ou seja, você vai definir os escopos ali através do tab. Você vai definir aqui, ó, editor tab size. Quando você pressiona o tab, quantos espaços serão dados? Às vezes, algumas pessoas ficam por padrão 8, 6, mas o correto, que é indicado pela PEP 8 do Python, é você sempre dar 4 espaços quando você aperta o Tab. Então, você vem aqui e define 4, sempre que você apertar Tab, ele define 4 espaços. Então, aqui, se eu pressionar aqui, por exemplo, Tab, ó, ele me deu 4 espaços em branco, ok? Se eu tivesse definido como 8, esse espaço aqui seria maior. Por exemplo, se eu defino aqui 8 e venho para cá e pressiono Tab, olha a diferença do tamanho do meu espaço. Ó. Eu posso contar, vou apagar. Aqui eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui o correto é você manter como 4, isso são coisas muito importantes. Feito isso, o que você precisa fazer são instalar as extensões necessárias. Então a primeira extensão que você vai buscar, ele já aparece aqui, popular, Python, C++, Pylance. Se não está aparecendo para você, digita Python aqui, ele vai procurar, pegou a extensão aqui, Python, cliquei, install. Instalou a extensão do Python, que ela é muito importante, vocês vão precisar dela. A outra extensão que vocês vão precisar é a extensão do Django, para que o Django complete para vocês. Mas calma, daqui a pouco eu já instalo ela aqui com vocês. Vou deixar assim por enquanto. Agora, no VS Code, vocês vão perceber que aqui, ó, tem esses no problems aqui, tem esse círculo, esse triângulo. Se você clica aqui, ele vai abrir o terminal para vocês. Ou vocês podem vir aqui em terminal, novo terminal, e ele já abre. Eu normalmente tenho o costume de vir por aqui mesmo, clico em terminal. Ok? E aqui ele já vai abrir dentro de meus projetos e de projeto 1. Vou partir do pressuposto que todo mundo está nesse vídeo já tem o Python instalado. Então, o segundo passo aqui para você começar a programar em Python é criar o seu ambiente virtual. Então, Python 3, -m, venv, para a gente ter o nosso ambiente virtual instalado na nossa máquina. Feito isso, aqui eu vou fechar por enquanto essas notícias aqui que ele está me dando, esses avisos. E ok, tenho que ativar o meu ambiente virtual, source, venv, bin activate. E agora sim, eu posso rodar os meus arquivos Python através deste meu terminal do VS Code. Por exemplo, Python 3, se você está no Windows, vai ser só Python, muito provavelmente, não Python 3. app.py, ele executa meu código. Meu código não tem nada, se eu tivesse aqui um print oi, ele teria executado com perfeição. Certo? Beleza, fizemos isso. E agora nós precisamos instalar as bibliotecas para trabalhar com o desenvolvimento web, que no caso é o Django. Pip install Django. Rodei aqui, rapidinho ele já vai fazer essa instalação pra gente, não é nada que demora muito, tá, pessoal? É bem tranquilo mesmo de fazer essa instalação. Já tá pronta, ok. Agora eu vou rodar aqui alguns comandos do Django, não se preocupem com isso, só para mostrar para vocês que nós não deixar os comandos do Django, a sintaxe do Django ainda não fica colorida. Por exemplo, se eu rodar aqui Django admin start project, vou dar um nome aqui de teste e um ponto. Ok, aqui deu errado. Aqui faltou o Django admin, start projects e um ponto. Perfeito. Fizemos isso, aqui ele já criou algumas coisas do Django. E o que eu quero mostrar para vocês é que eu vou criar aqui uma pasta chamada new folder, templates, e vou criar aqui um base.html, por exemplo. Base.html. O HTML ele já vai reconhecer por padrão. Se eu digitar aqui H1, pressionar Enter, ele já completa para mim sem problemas nenhum. Só que, por exemplo, eu tenho lá as tags do Django, que eu abro aqui, porcentagem, block, por exemplo, e fecho o block.
end block. Tem duas coisas aqui que nós temos de problema. Ele não está completando automaticamente. Quando eu digitasse block, era para ele já completar tudo isso daqui. E ele não está ficando colorido também. Então isso daqui fica difícil da gente enxergar se tem algum erro também de digitação. Por que isso acontece? Porque a gente não instalou aqui o Django. Então a gente vai vir aqui na aba extensões, digitar Django. Vamos vir aqui. Aqui ele não encontrou. Por quê? Deixa eu ver. Era para ele ter encontrado Django. Beleza? Vou clicar na primeira extensão, Django aqui, essa aqui tem aqui 3.4 milhões de downloads, clique em Install, perfeito. Agora eu venho aqui em base e nós podemos perceber que já está colorido essa parte aqui pra gente. Então nós temos lá em azul as chaves e a porcentagem e em rosa o nome do comando. E o mais importante, se eu digitar apenas block aqui, ele já sugere, por exemplo, se eu esqueci, block trans ou alguma coisa do tipo, ele já sugere aqui pra mim. E quando eu pressionar Enter, ele já digita, por exemplo, extends. Não lembro como escreve, eu digito E aqui, X, ele já aparece, extends. Pressionei Enter e ele completa para mim. Então essa daqui, pessoal, é o mínimo que vocês precisam ter no VS Code na máquina de vocês para vocês começarem a trabalhar com Python e Django, tá? São configurações básicas, mas que algumas pessoas que estão iniciando acabam não fazendo, como por exemplo instalar a extensão do Django ali e não tem ali colorido, ou também não tem um autocomplete do Django e acaba levando mais tempo, a sua produtividade como programador Django acaba sendo muito reduzida simplesmente por não ter instalado essa extensão. Ok? Ou algumas pessoas não utilizam ali como a gente fez, de ter os meus projetos, e dentro dos meus projetos, o projeto 1, projeto 2, com um ambiente virtual instalado ali dentro, tá? E configurações muito importantes de você vir aqui marcar o autosave e definir também, principalmente, a quantidade de espaço que cada tab vai dar. Então, 4 é o recomendado pela PEP 8 do Python, tá? Não esqueçam de conferir se o seu editor se você já tem o VS Code instalado, não esquece de conferir se ele tá com 4 espaços em branco na hora de definir a tabulação, ok, pessoal? Então, esse vídeo aqui fica por aqui, finalizamos esse vídeo. Eu queria agradecer a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre Python e Django como esse daqui. Não se esqueça também de acessar nossas outras redes sociais, como LinkedIn, Instagram. A gente está sempre postando conteúdos diferentes por lá. Então é muito importante a sua participação em todas as nossas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo sobre Python e Django, ok? Não se esqueça de comentar aqui também nesse vídeo ideias de outros temas que eu possa trazer aqui em vídeos no YouTube para vocês. Então é isso, agradeço a paciência e presença de vocês novamente, um abraço e até a próxima!